Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, que é promovido pela Casa do Caminho Simão Pedro, né? E nós vamos dar continuidade no estudo do módulo 7, Pluralidade dos Mundos Habitados, o roteiro de número 2, né, deste módulo 7, intitulado Elementos Gerais do Universo, o Espírito e a Matéria. Basicamente, esse será o nosso tema. E nos próximos slides a gente vai explorar. Mas antes disso, nós vamos pedir, né, para que a espiritualidade amiga, os prepostos de Jesus que coordenam esse trabalho de estudo, né, da Casa da Prece, Simão Pedro, possam estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando nesses pontos que nós iremos aqui trazer para o nosso estudo de hoje. Rogar que o Mestre continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Ok, meus amigos, então nós vamos iniciar com algumas reflexões sobre o universo e depois sobre a composição, de quais seriam os principais formadores do universo, ou seja, as coisas que compõem este universo, ok? Então, basicamente, nossos objetivos específicos aqui do estudo dos elementos gerais do universo, espírito e matéria seriam analisar as características de espírito e matéria, e refletir sobre as relações entre espírito e matéria. Nessas figurinhas aí de baixo, a gente já sugere, nessa segunda parte, né, como é que se dá esse processo de interrelacionamento entre o espírito e a matéria. E para tal, a gente vai começar aqui com alguns questionamentos. A partir dessa figura muito bonita aí, né, identificando assim como se fosse uma galáxia, a gente pergunta, o que se entende por universo? A outra pergunta, como é que veio a existir o universo? Como é que surgiu o universo? Do que o universo é feito? Quais são os elementos gerais do universo? Quais são os elementos principais que compõem o universo? Então, o que é, né? O que a gente entende por universo? Como é que ele existiu? Como é que ele surge? Do que ele é feito? Ele existiu sempre, desde sempre? Quais são os seus elementos gerais? Isso que nós vamos refletir no nosso estudo também. E aí a gente traz aqui essa imagem, o seguinte questionamento. A matéria ela foi criada por Deus? Ou ela existe de toda a eternidade? A matéria sempre existiu ou teve um momento em que Deus, essa inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas, ela criou? E uma outra questão é qual é a natureza íntima do espírito? Tá? Então, trabalhando os dois elementos que vamos estudar, a matéria, sempre existiu ou Deus criou? E do ponto de vista do espírito, intimamente, o que tem dentro, né, da composição do espírito? De que se compõe? Então, a gente colocou essa figura, né, de um ser humano, pensativo, fazendo perguntas, como todos nós seres humanos somos. E aí o homem ele está sempre inquirindo, ou seja, perguntando, fazendo perguntas, fazendo questionamentos sobre o princípio das coisas. Deus, porém, não permite que tudo lhe seja revelado de uma vez aqui na Terra, até que ele atinja um nível adequado de compreensão das realidades cósmicas. E muitos são os mistérios que, para serem desvendados, requerem depuração do espírito. Então, quais seriam esses 3 pontos? Primeiro, o homem é um curioso por natureza, por isso é que ele avança, o ser humano. O Deus, ele, na realidade, em função das nossas limitações de compreensão, ele nos vai revelando as coisas gradativamente, como a gente pode observar ao longo da análise, do estudo da história humana aqui no nosso planeta. E tem muitas coisas que nós ainda não entendemos, porque ainda não temos a compreensão para tal, e que não são reveladas. Muitas pessoas acham que esse tipo de situação é um conformismo, os que inquirem, os que fazem muitos questionamentos. Mas, na verdade, como é que você explicaria para uma criança uma questão de teoria quântica, não é? Que é um ramo da física? A criança não teria
como entender isso. Nós, como crianças espirituais, em termos evolutivos, aqui falando, obviamente, teremos essa dificuldade também para entender algumas coisas. Então, é natural que Deus não nos revelasse tudo de uma vez. Me parece uma coisa muito natural e que a gente consegue entender por que algumas vezes, ao Kardec fazer perguntas lá para os espíritos superiores, eles nos dão uma resposta de que ainda não é o momento. Por conta disso, a gente ainda não tem um preparo, que é essa última questão aí, né? Nós não temos a depuração do espírito para essa compreensão. Então aqui nós vamos trazer para vocês dois conceitos do universo. O primeiro, que o universo seria um conjunto de tudo quanto existe, incluindo-se a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. Então aqui coisas que são importantes. Tem que existir, ou seja, eu preciso perceber de alguma forma, né? Com a nossa forma humana de perceber as coisas. Ela é composta pelos nossos planetas, estrelas, enfim, as galáxias, e a matéria disseminada no espaço. Ou seja, a gente dá uma ideia de infinitude, mas veja, sempre tem uma ligação de matéria, ligado com a matéria. Assim, o segundo conceito diz o seguinte, que o universo seria tudo que existe fisicamente, a soma do espaço e do tempo, e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. Então, veja, tudo que existe fisicamente. Fisicamente significa que a ciência, no nosso estágio atual, né, que ainda seria muito limitado se a gente comparar com o que ainda temos muito para avançar em termos de ciência, tudo que existisse fisicamente, que eu tivesse capacidade de captar com os meus meios atuais. Então, veja, o conceito de universo, do jeito que é colocado aqui, ele sempre vai se ampliando. Do primeiro para o segundo já existe uma ampliação, né? Porque quando ele fala que os componentes do espaço intergaláctico, então, qualquer que ele seja, qualquer energia que exista ali, digamos, mesmo que eu não consiga ponderar essa energia, ela, porque eu não tenho os instrumentos adequados, né? Que energias nós temos estudado, Einstein já estudava isso, ele tem na sua equação essa relação entre a energia, né, e a matéria, que são só estados diferentes de agregação, como nós iremos ver. Os conceitos de universo eles evoluem também ao longo do tempo. Ok? E aqui nós vamos trazer, retirar lá do Livro dos Espíritos, sobre a parte da criação e formação dos mundos, o conceito do Espiritismo, que é um conceito mais abrangente do que seria o universo. Então, para o Espiritismo, o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então percebam que essa definição aqui do Espiritismo sobre o universo, ela é muito mais abrangente do que aquelas anteriores que nós vimos. Por quê? Ela inclui não só as coisas que nós conseguimos ver, aquilo que nós não vemos e conseguimos medir, mas o que nós também não conseguimos medir, que é outra forma de percepção, né? A gente perceber as coisas sem os nossos sentidos, mas com instrumentos que nos permitam tal coisa, né? E, além disso, os fluidos que preenchem esse espaço todo. Então, com isso aqui, a gente resolve aquela questão da massa calculada do universo não bater com a quantidade de matéria que nós temos, de energia, né? Então, existe uma energia sendo estudada hoje em dia que é denominada de energia escura, que seria preenchendo isso. Então, aqui a gente mostra que o Espiritismo já, né, mesmo lá no final do século XIX, quando ele coloca isso aqui, ele já coloca de uma forma, os espíritos já colocam de uma forma bem mais abrangente essa questão do universo. Bom, e também a gente traz a seguinte reflexão, que embora não possamos saber tudo, os espíritos superiores aí estão para nos fornecer auxílios necessários através de comunicação mediúnica. Talvez através do que a espiritualidade nos traz, nós vamos aprendendo, ou por outra, vai nos sendo revelado na medida em que a gente vai tendo maturidade e conhecimento científico para tal. Então, como veio existir o universo? Como é que o universo surgiu?
Para os cosmologistas, né, que são os estudiosos do cosmos, e os astrônomos, o início do universo se deu há mais ou menos 15 bilhões de anos, por meio de uma explosão muito grande, de uma enorme explosão, a partir de uma concentração de matéria extraordinariamente quente e condensada, denominada de protomatéria. Essa teoria do Big Bang, ela já vem, inclusive, sendo revista hoje em dia, por conta daquelas questões que a gente via colocando aí para vocês, né? Então, mais modernamente, a ciência já avançou um pouco mais, ela está chegando à conclusão que a teoria do Big Bang ela não seria abrangente o suficiente para explicar algumas coisas do surgimento do universo. E tudo bem, surgiu dessa explosão, né, mais ou menos 15 bilhões de anos. E antes disso? Né, partindo do pressuposto que o tempo ele é uma limitação nossa, e antes, para a nossa limitação, e antes disso, o que é que existia? Né? E outra coisa, se houve essa explosão, quem foi que, ou o que foi que ocasionou esta explosão? Então, por aí mesmo a gente já vai vendo que aquele conceito dentro do Espiritismo de Deus, né, não sendo um ser constituído, não sendo alguém, mas sim uma energia criadora e tal, né, como os próprios Espíritos dizem, a inteligência maior que já existe, suprema do universo, e que é causa inicial de tudo. Então, aqui já existe uma lógica da gente pensar que, se houve uma explosão inicial, quem foi que ocasionou, ou o que foi que ocasionou isso? Então, tem que ter uma causa anterior, sempre, né? Mas um fato patente domina todas as hipóteses. Nós vemos que a matéria existe, destituída de inteligência, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas ainda. Então veja, a gente percebe que existe matéria sem inteligência, não é? Onde é que está isso aí? As rochas, os minerais, enfim, os materiais que não têm inteligência ainda, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Quando nós temos a presença ou a existência ou a sobrevivência daquela inteligência sem ter matéria. Então, seria o espírito que, ao deixar um corpo, por exemplo, ele continua existindo. Então, significa o seguinte: a matéria existe sem ser inteligente, ou seja, sem uma inteligência que anime, assim como o princípio inteligente, ele existe também sem a matéria. Então, as duas coisas são verificáveis como hipótese. Nós vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, uma inteligência que governa as demais, que se distingue dela por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que a gente chama de Deus. Então, Deus não seria um ser contido. Deus é uma coisa muito mais ampla, um conceito muito mais complexo ainda para o nosso grau de adiantamento evolutivo e espiritual, a gente compreender, né? Então, essa maneira mais lógica aqui colocada, da gente raciocinar, nos leva a essa inteligência suprema que a gente denomina de Deus. Mas o Espiritismo nos ensina o seguinte, que existem dois elementos gerais no universo, matéria e espírito. E, acima de tudo, como diz ele aqui, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, Deus, espírito e matéria, constituiriam o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então, a Trindade universal, representada nessa figurinha aqui, seria Deus, acima de tudo, controlando, coordenando, criando e responsável por toda essa coordenação. Um outro elemento que seria o espírito e um outro elemento que seria a matéria, né? Então, a Trindade universal é Deus, o Criador de tudo, que, comandando espírito e matéria, ele desenvolve oportunidades para a gente evoluir, para a gente progredir enquanto criação sua, né? Nesse universo tão imenso que nos cerca.
Então, aqui é retirado lá do Livro dos Espíritos, na questão 27. E aqui trazendo a questão original, que o Kardec fez dos espíritos, ele pergunta, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a espiritualidade responde para ele, superior. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e matéria propriamente dita, que é por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, uma coisa que é importante: temos dois elementos gerais do universo, matéria e o espírito, certo? Mas uma coisa que ele alerta a gente aqui: como o elemento material, a matéria, ela é muito grosseira, o espírito não pode atuar diretamente nela. Então, ele precisa de um intermediário, né? Ou seja, ele precisa juntar-se ao que ele denomina aqui de fluido universal, nós vamos estudar mais à frente o que é, para que possa exercer essa ação no nosso mundo material. Então, bom, o espírito sozinho não poderia agir na matéria. A matéria sozinha, sem o espírito, ela não poderia estar animada de vida. Então, ela precisa desse link, desse elemento intermediário, que nós vamos ver mais à frente, é o perispírito, como representado aí naquela figura, né? O homem, então, seria composto do espírito, né, do corpo, e intermediando os dois para que possa o espírito ter ação sobre a matéria tão grosseira do corpo, utilizar o perispírito. Nessas duas figuras a gente coloca aí o homem, né, como um ser mais integral, né, com uma energia que precisa desses elementos intermediários para atuar na matéria, que é muito grosseira, para a atuação direta do espírito. Neste ponto aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho os conceitos de fluido, e depois abordar o conceito do fluido cósmico universal. Então, a espiritualidade informa, via o livro lá, Gênesis, né, que o Kardec codificou, que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Assim, o fluido cósmico universal, que seria esse fluido aí, ele apresenta no universo dois estados, se apresenta em dois estados. Um estado de eterização e um estado de materialização. No estado de eterização ou de imponderabilidade, é considerado o estado normal e primitivo do fluido cósmico universal. E é comum a sua existência lá no plano espiritual. E no estado de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certo modo, uma consequência do primeiro, né, ele é predominado lá no plano físico. Ok? Então, primeiro conceito, o fluido cósmico universal ele transita entre o estado puro de eterização e o estado mais grosseiro de materialização. Um característico do plano espiritual e o outro característico do plano físico. Nesse infográfico aqui do lado, a gente mostra, e nós vamos detalhar um pouquinho mais, o influxo de Deus, né, através das inteligências divinas, atuando sobre o fluido cósmico universal, utilizando as forças de gravidade, coesão, afinidade, atração, som, e também a pressão, o calor, a luz, a eletricidade ativa e as ondas magnéticas, atuando nesses fluidos, ele vai produzir o quê? A espiritualidade. Os diversos tipos e variados tipos de matéria. Ok? E neste ponto aqui, nós vamos detalhar um pouco mais o conceito de fluido cósmico universal. Iniciando pelos dois estados que nós falamos, né? Desde o estado de eterização até o estado de materialização, de imponderabilidade até a ponderabilidade. Né? E desde a pureza absoluta, que é o estado de eterização, até o ponto oposto, que seria a matéria tangível. Então, o fluido cósmico universal é também chamado de matéria universal primitiva. A matéria aqui no sentido de fluido, de constituição básica. Ele seria um intermediário, então, entre o espírito e a matéria. Combinado à matéria, ele produz uma infinidade de coisas, como nós já vimos, né? E está repetido aqui nesse infográfico da atuação do influxo de Deus. Ele produz a agregação da matéria e, portanto, a sua ponderabilidade, e ele pode ser modificado para produzir vários fluidos, como nós já vimos. Inclusive, aqui, como a gente mostra, o fluido vital.
Então, Deus, né, através de seus espíritos prepostos, atuam no fluido cósmico universal, né, e formam os diversos tipos de matéria, tá certo? E atuam também combinando, permitindo que o princípio espiritual atue, né, na matéria. Com esses conceitos preliminares, então, a gente entraria no conceito de matéria, né? Então, a matéria é o agente intermediário com auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua. Vimos que toda a matéria existente no universo, visível e invisível, ela tem origem no fluido cósmico universal ou matéria cósmica primitiva, né? E, na essência, toda a matéria é uma energia que se tornou visível, ou seja, matéria é energia condensada. Aquela equação lá do Einstein, né, de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ela nos dá a relação entre massa e energia, mostrando que a matéria seria apenas uma energia condensada, tá certo? Mas o que é a matéria, né? Matéria, normalmente, conceituada como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, os exemplos aqui do Sol, né, das cachoeiras, da água, do ser humano, dos vegetais, das obras que o homem produz, né, um carro, mostrando um carro aqui. E nesses dois infográficos aqui, animados, nós temos uma representação de um átomo e aqui de uma molécula. E é claro que, então, como nós já estudamos, a compactação ou grau de agregação maior ou menor dessa matéria, ou seja, se os átomos estão mais compactados ou menos compactados, isso vai dar uma maior ou menor agregação da matéria. A matéria vai ser mais densa e menos densa. Então, essas modificações, né, dos interstícios, digamos assim, né, entre os átomos formando as moléculas, é que quanto menor forem, mais agregada a matéria é, mais compactada, mais densa é a matéria, e quanto mais desagregado forem eles, ou se estiverem mais distantes, quanto maiores os interstícios, menos agregada a matéria seria, caracterizando os diversos tipos de matéria que a gente nota aqui no nosso planeta, né? A água ela tem um nível de agregação menor, né, do que uma rocha que está mais compactada, do que um pedaço de madeira que está mais compactado, tá certo? Assim como o quê? O ar, os fluidos de maneira geral, as nuvens, né? Aqui na nossa imagem, elas têm o quê? Um grau de agregação um pouco menor, e essa atuação das forças é que nós já vimos, que é feito pela espiritualidade, quando ela reúne essas moléculas, esses átomos formando as moléculas de forma mais densa ou menos densa, criando os diversos tipos de matéria existente aqui no nosso planeta e no universo também. Mas então, qual seria, na visão da doutrina espírita, a definição ou o conceito de matéria? Kardec pergunta aos espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, que definição podeis dar da matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, por motivos óbvios, né, o espírito, para atuar aqui no plano físico, ele precisa da matéria. É o que a espiritualidade nos diz aqui. E a matéria, então, seria esse invólucro que prende o espírito aqui. Então, na questão subsequente, o Kardec pergunta: o espírito, ou o princípio inteligente, né, ele é independente da matéria? Ou é apenas uma consequência, uma propriedade desta matéria? Como as cores são da luz e o som o é do ar. A espiritualidade responde que eles são distintos um do outro, ou seja, existe o espírito e existe a matéria, eles são independentes. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, de novo, ele colocou aqui: para que a matéria tenha capacidade de produzir coisas, intelectualizar está aqui nesse sentido, é necessário a presença do espírito. Então, o espírito tem capacidade de manipular de forma adequada, de direcionar de forma adequada e racional via
inteligência, né, do princípio inteligente, do espírito, ele tem a capacidade de tornar essa matéria produtiva e criativa. E mais uma coisa importante aqui é a resposta da espiritualidade. Eles são distintos um do outro. Então, reforçando que existem então dois elementos principais no universo: o espírito e a matéria. E aqui utilizando esses infográficos aqui do lado e essa imagem, nós trazemos lá do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier, sobre a questão da luz e calor. É muito interessante o que ele coloca aqui, depois a gente vê o que a ciência diz. Então ele diz o seguinte, que a matéria ela origina-se do fluido cósmico universal, como a gente viu, também conhecido como éter ou matéria cósmica primitiva. E nessa substância original, o influxo do próprio Senhor Supremo, ou seja, de Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas, que são os prepostos do Senhor, como a gente já falou. Sob a orientação das inteligências superiores, os átomos são agregados em imensas colmeias, formando as tais moléculas, né? Sob a pressão de ondas eletromagnéticas dirigidas pela espiritualidade, as áreas espaciais intratômicas são controladamente reduzidas sem perda de movimento, transformando-se na massa nuclear adensada, que formam os planetas, em cujo seio as mônadas celestes, ou seja, o princípio inteligente, encontrarão as condições iniciais para o seu desenvolvimento. Então ele faz aqui uma demonstração de que o fluido cósmico universal, manipulado por esses prepostos de Deus, né, e atuando de forma a reduzir esse espaço intersticial, ele forma as matérias que compõem os diversos mundos, onde esses mundos criados por Deus dão oportunidade para que o princípio inteligente ele encontre aquelas condições básicas para se desenvolver e, portanto, para evoluir ali. E aí ele coloca o seguinte, que temos a luz e o calor que, teoricamente, classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São estes que, excitados na sua estrutura íntima, liberam as ondas eletromagnéticas. A ciência nos explica, nesses dois infográficos aqui do lado, como é que se processa. Então, a partícula vem, né, ela atinge o átomo, ela se choca com o elétron, ela se chocar com o elétron, como está mostrado aqui na figura mais à direita, né? Esse nível de energia do elétron ele é levado para uma outra posição, ele adquire energia adicional por causa desse impacto. Quando ele retorna para a sua órbita normal, digamos assim, ele emite esse excedente de energia, emite um fóton de luz, que é o equivalente à luminosidade. Certo? Ele libera essas ondas eletromagnéticas que podem ser, no caso aqui da gente, de luz ou de calor. Tá certo? Então a gente vê o seguinte, que dependendo de cada átomo, ele vai liberar um tipo de fóton com coloração diferente. Está vendo aí? O lítio, o estrôncio, né? E assim por diante, cobre. Né? Então ele mostra nessa outra figurinha em movimento que são distintos. Mas tudo isso, em última instância, ele é proveniente de transformações ou manipulações, digamos assim, do fluido cósmico universal. Ainda com relação à formação da matéria na visão espírita, a gente vai abordar aqui sobre as matérias sutis. Então, ainda lá do mesmo livro, né, André Luiz nos traz o seguinte, mesmo que tenhamos relativa segurança nas realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular, do calor e da luz, embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, se combinam, insuspeitas por nós, ou seja, que nós nem sabemos, na vastidão universal, aquém do espectro do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona das nossas percepções, confessamos com humildade que, ele coloca 2 pontos aqui, não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja essa força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir radiações capazes de lançar ondas no universo com velocidade de 300 mil km por segundo. Preferimos reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos, sempre reconhecermos, né, o hálito divino do Criador, ou seja, a mão de Deus. Então aqui é uma demonstração
da ciência vista com humildade, né? O compreender que coisas que eu ainda não tenho ciência ou capacidade de compreensão, elas não deixam de existir só por este fato de eu não compreender. Né? Não é porque não, me provem, não existe isso. As coisas simplesmente existem ali e tem muito mais coisas que nós nem imaginamos e que elas existem. Né? Então, é uma reflexão para a gente. Essas matérias sutis são transformações ainda do fluido cósmico universal que, manipuladas de uma forma que nós não sabemos ainda, podem produzir outros tipos de matérias mais sutis, mais levezinhas, mais etéreas. Né? E, finalmente, aqui, sobre a formação da matéria na visão da doutrina espírita, nós trazemos a diversidade das substâncias. Então, lá do livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, questão número 4, e é dito o seguinte, que esse processo da cocriação do plano maior, ou seja, dos auxiliares de Deus, resultou na produção de vários tipos de matéria no cosmos. As nossas análises químicas, ele coloca aqui, Espírito Emmanuel, apontam para a existência de cerca de 1/4 de milhão, ou seja, 250 mil, mais ou menos, de substâncias na Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos, os 90 elementos naturais da tabela periódica. E aqui é feita uma observação, que a tabela periódica atual é formada por cerca de 118 elementos químicos. Os 92 primeiros, não é? Eles são classificados como de ocorrência natural, ocorre de forma natural no planeta Terra. E as substâncias químicas restantes elas foram produzidas pela inteligência humana, através de novas combinações. Então, veja, se o próprio ser humano, vamos usar o raciocínio aqui, tem capacidade de manipulando essas substâncias básicas, ele criar outras, por que é que os espíritos auxiliares de Deus, que são muito mais adiantados do que nós, não teriam condições de manipulando os fluidos, né? O fluido cósmico universal, produzir essas diversas substâncias que nós nem imaginamos, né? Uma diversidade tão imensa que só no nosso planeta aqui a gente tem cerca de 250 mil, na realidade tem muito mais combinações gerando substâncias diferentes, que é uma característica, né, da manipulação dos diversos fluidos, inclusive do fluido cósmico universal. E nesse ponto aqui, lá do livro A Gênese, no item 7, Kardec traz a seguinte reflexão para a gente quanto à observação da matéria existente no nosso planeta. Diz lá ele o seguinte, lá na Gênese, que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais diferentes que pareçam, tanto na sua constituição íntima quanto nas suas ações recíprocas, são apenas modos diferentes na forma com que a matéria se apresenta. São variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, corroborando o que a gente vem dizendo aí nos slides anteriores e nas obras complementares lá do André Luiz e de Emmanuel, né? Que essas substâncias, tanto as que a gente sabe que existem quanto as que a gente não sabe, elas só são o quê? Por mais que elas pareçam diferentes, elas são apenas o quê? Combinações, né? Formas de se apresentar dessa matéria, da matéria. Então, outro ponto que ele coloca aqui, a grande diversidade observada na matéria deve-se ao número ilimitado das forças que presidiram as suas transformações e as condições em que estas se produziram, ou seja, do processo de combinação dessas substâncias. Desta forma, as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Então, existe muito mais combinações de matéria aqui no nosso próprio planeta, por exemplo, do que nós podemos imaginar. E ele encerra aqui dizendo o seguinte, quer a substância pertença aos fluidos, que são, né, eram ditos à época dele como corpos imponderáveis, quer tenham características e propriedades comuns da matéria, ou seja, aquela matéria mais densa, mais palpável, em todo o universo há uma substância única, primitiva. O cosmo ou matéria cósmica dos uranógrafos ou o nosso fluido cósmico universal. Então, isso posto, a infinidade de matérias existentes no universo, elas são meramente combinações que algumas a gente, como ser humano e como espírito aqui, reencarnante aqui no planeta, nós já temos condições de fazê-lo e outras nós ainda não sabemos como isto é feito, mas elas existem, independente de nós sabermos como é feito ou não, ou como é combinado ou não. E a partir desse ponto nós vamos falar um pouco do espírito,
ou do princípio inteligente, ou por outra, da formação do princípio inteligente. Como é que o princípio inteligente é formado? Então, lá no Livro dos Espíritos, das questões 24 e 25, a gente extraiu o seguinte: usar nossa linguagem para analisar a natureza íntima do espírito, entendido como princípio inteligente, torna-se difícil. Esse princípio, mesmo sem uma representação que seja inteligível para nós aqui, os encarnados, significa alguma coisa para os espíritos, já possuidores de esclarecimento superior. Então, a percepção da gente da natureza íntima, do princípio espiritual, ou do espírito, aqui com E minúsculo, né, aqui representado pelo princípio inteligente, ele depende do nosso grau de entendimento. Isso parece muito natural, né? Naquele exemplo que a gente deu da criança. Se eu sou uma criança, tem coisas que eu consigo compreender, né, quando alguém me explica, e tem coisas que eu não consigo. E às vezes, para que eu entenda, tem que ser utilizada uma linguagem mais simplificada, mais adaptada, mais adequada para mim. Mas aqui o importante é que a inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, não é da matéria. A matéria, como a gente viu, com a presença do espírito, ela é intelectualizada, ela dá oportunidades de progressão, né? Mas não é o próprio princípio inteligente. Devido à limitação dos nossos conhecimentos, nós podemos facilmente confundir o atributo da inteligência, por exemplo, com a causa que o gera. No entanto, os espíritos informam que a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, como nós já vimos. Aqui, o intelectualizar a matéria, ela está relacionada à capacidade ou habilidades do princípio inteligente de conhecer ou compreender a matéria e, quando em contato com ela, imprimir-lhe ajustes e organizações tantas quantas forem necessárias. Então, o intelectualizar a matéria é a capacidade que o princípio espiritual, se tornando espírito, né, humano, ele intelectualizando aquela matéria, ele tem capacidade de transformar e produzir outras matérias, como nós, os seres humanos, fazemos. Então, aqui ele mostra nesse infográfico a evolução através de diversos reinos. Então, passando pelo reino mineral, pelo reino animal, vegetal, pelo reino animal e chegando até o reino hominal, que é onde nós estamos atualmente, até um dia que nós seremos só a nossa essência espiritual, basicamente. E como se daria, então, né, a ligação da matéria ao princípio inteligente? Vamos abordar um pouquinho aqui sobre o processo de ligação da matéria ao princípio inteligente. Então, nos é trazido o seguinte, que a ligação matéria-princípio inteligente ela é conduzida pela ação dos espíritos crísticos, diretamente ligados à inteligência divina, os quais retiram do fluido cósmico universal os elementos necessários à formação de novas substâncias e novos corpos materiais. Então, veja, essa ligação ela é feita pelos espíritos crísticos do princípio inteligente. Então, nós ainda não temos informações e ciência, e conhecimento e maturidade, aqui está nas entrelinhas, para entender esse processo, mas é assim que ele se processa. Tá? As inteligências superiores, os espíritos crísticos, como mostra nesse gráfico, através da união do princípio inteligente e do princípio material, né, ele une esses dois. É assim que ele liga a matéria, né, ao princípio inteligente. E ele prossegue aqui, que a ação dos espíritos superiores faz que também sejam repercutidas no princípio inteligente os ajustes e organizações impressos na matéria, de forma que novos aprendizados ocorram igualmente no princípio inteligente, e este possa gerar sucessivamente matérias em níveis de complexidade inimagináveis. Então, aqui ele dá o processo do seguinte, os espíritos crísticos, eles unem a matéria, né, ao princípio inteligente, para que esse possa atuar aqui no planeta, e essa ação também, ela se desdobra no princípio inteligente. É feito alguns ajustes, organizações, para que aquele princípio inteligente, aquele espírito, ao atuar na matéria, e com os novos aprendizados que ele vai adquirindo, ele possa
gerar matérias novas. Então, é por isso que o homem desenvolve novos elementos. Não é assim que a gente nota no progresso nosso, quando a gente estuda, né, o progresso da humanidade, a gente vê que o homem ele tem uma capacidade criativa que foi colocada ali no princípio inteligente para que ele se desenvolva e ele consiga produzir, a partir dos elementos básicos que esses espíritos crísticos, com a combinação do fluido cósmico universal, colocaram no nosso planeta, a gente desenvolver outras matérias. Então, o homem, na verdade, ele é um co-criador. Tudo é criado por Deus através de seus prepostos, que são os espíritos crísticos. Para isso é importante a gente entender. Tá bom? E aqui a gente mostra que esses novos elementos materiais criados promovem, né, com a atuação do princípio inteligente, a capacidade de criação de matérias mais complexas. Não é assim? O ser humano não tem desenvolvido a tecnologia, ele não desenvolve da cabeça dele. Ele sempre tem a intuição, o auxílio da espiritualidade nesse desenvolvimento. E neste gráfico aqui nós mostramos a evolução do princípio inteligente, colocando o seguinte, que o princípio inteligente ele evolui, aprendendo com a evolução da matéria e dos seres vivos. Então veja, o princípio inteligente, Deus, através daqueles espíritos crísticos, eles vêm preparando, né, toda essa base para até chegarmos à individualização do espírito, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, até chegarmos à nossa condição plena um dia, de evolução plena um dia, né? Que para isso que Deus nos criou. Então, os espíritos seriam a individualização do princípio inteligente e os corpos do princípio material. Então, o corpo do ser humano foi desenvolvido para abrigar o espírito já individualizado, né? O princípio inteligente, quando se individualiza, ele é o dito espírito. Seria esse simplificadamente. E aqui Kardec nos informa o seguinte, como os princípios material e inteligente atuam isolados na natureza. Então, a dificuldade em a gente conceber o princípio material e inteligente atuando de forma isolada na natureza motivou Kardec a perguntar para os espíritos superiores o seguinte, né? Fez essa pergunta. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ou seja, a união, né, do espírito com a matéria. Entendemos aqui por espírito o princípio de inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessário, dizem eles, a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, essa resposta aqui nos faz concluir que a nossa condição evolutiva, como a gente já falou, representa um impedimento natural à percepção mais aprofundada dos dois princípios gerais existentes no universo. Parece que a compreensão do assunto requer não apenas condições intelectivas adiantadas, mas também uma organização física mais especializada. Então, nós temos duas limitações. Não só a limitação do entendimento, ou seja, da falta de compreensão ainda, da falta de própria ciência para a gente compreender algumas dessas manifestações, e principalmente o espírito, mas também da organização física, ou seja, nossa organização física, abstração aqui feita a alguns médiuns, né, que tem essa predisposição orgânica para ter essa percepção dos espíritos, seja via evidência, via audiência, via psicofonia, via psicografia, mas a abstração feita isso aí, nós não temos ainda essa organização física mais especializada, de maneira geral. Então, isso seria a dificuldade da gente de perceber a existência isolada, ou seja, a gente perceber que o espírito existe sem a matéria, sem um corpo, né? E a matéria também existe isoladamente, sem um princípio inteligente, sem um espírito, né? Ainda sobre essa mesma questão, né, da gente conceber o princípio material inteligente atuando isoladamente na natureza, nos é colocado o seguinte, os vocábulos matéria e espírito produzem, na nossa linguagem, equívocos de interpretação. Kardec teria sugerido até para os espíritos denominar os elementos gerais do universo como matéria inerte e matéria inteligente. Os espíritos superiores lhe responderam o seguinte, olha, as palavras pouco nos importam, que compete a vós formular as vossas linguagens de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir
o que não vos fere os sentidos. Então, a espiritualidade coloca que isso aí é uma limitação nossa, do nosso linguajar, né? Não, as palavras não importam muito, né? Se eu quero chamar de matéria inerte, matéria inteligente, para ele tanto faz. A única coisa que ele deixa clara é que o espírito ele não é matéria como nós entendemos a matéria, mais agregada. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente saber é que a criação dos espíritos ela é permanente. Deus jamais deixou de criar. Mas a gente não sabe bem direito a época e o modo como essa criação se operou. A inteligência é um atributo do princípio espiritual. Então, quem tem inteligência é o espírito, a matéria não tem. O espírito é o princípio inteligente que independe da matéria. Lá da questão 28 que nós já citamos. E, finalmente, aqui Kardec constata um fato patente que domina todas as hipóteses. Nós vemos a matéria destituída de inteligência. E vemos também um princípio inteligente que independe da matéria. Então, matéria e espírito são independentes um do outro. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas ainda, né? Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, se é propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, nós ignoramos. Elas nos mostram como distintas. Daí consideramos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Então ele usa aqui a lógica, né? E o que a prática nos demonstra. Acima de tudo isso, vemos uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência, como nós já colocamos lá atrás, suprema é que chamamos de Deus. Lá do Livro dos Espíritos, comentário do Kardec, a questão 28. Então é interessante a gente, já se encaminhando aqui para a parte final da apresentação, a gente entender esse sumário que Kardec faz aí das suas constatações. Então aqui a gente sumarizando o que vimos no estudo, Deus, através dos seus prepostos, obviamente, dos espíritos crísticos, ele atua sobre o elemento inteligente e sobre o elemento material. Através da transformação do fluido cósmico universal, esses espíritos crísticos, promovendo a criação de fluido vital para que dê vida para a matéria bruta, ele animaliza a matéria, que é a matéria animalizada. E, via transformação também do fluido cósmico universal, ele cria o perispírito como roupagem para que essa essência espiritual, né, que contém a inteligência, que é o espírito individualizado, ele tenha condições de, atuando na matéria animalizada, atuar no nosso plano físico e formando, portanto, o homem. Então, o homem seria composto, né, basicamente pelo corpo, que é a matéria bruta, com o fluido vital, que dá vitalidade, que dá vida, aquela que animaliza, como diz aqui a matéria bruta, né? E via o perispírito, que abriga o espírito, permitindo que ele se conecte com a matéria animalizada e forme o homem. Esse seria o sumário, então, do que vimos até agora, com os dois elementos gerais do universo, que é a matéria e o espírito. E após essa sumarização, nós vamos encerrar aqui com a imagem do nosso Mestre Maior, que é Jesus, agradecendo pela presença dele, né, como um preposto de Deus que é, pelos espíritos amigos, pelos orientadores e coordenadores desse trabalho do estudo sistematizado da doutrina espírita, aqui na Casa do Caminho Simão Pedro, e agradecermos a presença deles todos conosco, né, nessa mediação do tema, e rogar que possamos estar aqui para mais um estudo brevemente com vocês. Fiquem com Deus.